Bom dia a todos! Celebrando de maneira especial, somos convidados a uma atenção maior a esse dado, a riqueza com que a palavra de Deus acaba de ser semeada nos nossos corações. A proclamação litúrgica infunde vida nos ossos ressequidos das antigas palavras escritas, as desperta para fazê-las tornar-se no mundo a presença transformadora e fecundante de Cristo ressuscitado. Eis-nos, pois, nesse domingo, diante de uma realidade ímpar, uma das mais desconcertantes e ao mesmo tempo reconfortante realidades. Deus fala. O Deus da Bíblia é um Deus que fala. Um dos traços mais característicos do Deus vivo, escreveu alguém, é que ele fala aos homens. Revela-se não só na linguagem silenciosa da natureza e dos sinais das Escrituras. Fala por suas intervenções históricas de salvação e de misericórdia. Ele acabou de falar-nos nesse evento histórico, que é esta celebração eucarística, e na proclamação solene das leituras das Sagradas Escrituras. E o que nos diz? O Evangelho que acabamos de ouvir é tirado do capítulo 13 de São Mateus. Os biblistas o chamam de capítulo das parábolas, que se insere dentro de uma seção própria do evangelista Mateus, na qual ele reúne os discursos de Jesus. O capítulo reúne 7 parábolas, cujo tema central é o reino de Deus, não como uma realidade teórica, mas como uma proclamação que só se entende depois que se responde positivamente ou negativamente. Os que respondem positivamente encontrarão o reino como um tesouro, uma pérola. Os que respondem negativamente são sufocados pelos espinhos, comidos pelos pássaros e morrerão entre os pedregulhos da terra, sufocados pelo calor do sol. As parábolas são a do semeador, com sua explicação a que acabamos de ouvir, a do joio, a do grão de mostarda, a do fermento que ouviremos no próximo domingo, a do tesouro e a da pérola e a da rede que ouviremos no domingo seguinte. Algumas parábolas, como a de hoje, têm uma estrutura litúrgica, uma proclamação e uma homilia, ou a exposição do sentido teológico, moral da palavra anunciada. Jesus Cristo é ao mesmo tempo o proclamador e o homileta. A parábola tem como personagem principal um agricultor que tem um objetivo preciso, isto é, saiu para semear. Tal agricultor é aparentemente descuidado ou desprovido do senso de sua profissão. Ele parece desperdiçar a semente. Ele a deixa cair à beira do caminho, em terreno pedregoso, em meio aos espinhos. Outras, porém, caíram em terra boa. Repare que a parábola não fala de terra pronta, perfeita, mas terra boa, isto é, terra propensa a acolher a semente. Na segunda parte da parábola, Jesus deixa claro quem são os personagens da sua parábola. O semeador é Deus, a semente é a palavra de Deus. À beira do caminho, o terreno pedregoso, o terreno espinhoso e a terra boa são o coração de cada homem. Certo que, por coração, não se entende o órgão corporal, mas a vida do homem, o cotidiano, o existencial. Mas não só indica também o lugar onde o homem centraliza a sua existência.
onde ele esconde a sua. Isto quer dizer que, da parte de Deus, vem o dom, a gratuidade da palavra que cria todas as coisas. Da parte do homem deve vir a responsabilidade de abrir espaço para a palavra germinar. A primeira leitura também é uma parábola e como o Evangelho, ela também tem como tema central o reino de Deus. Aqui o profeta usa outra imagem para a parábola. Ela é chuva e neve, ela vem do céu. Ela vem irrigar e fecundar a terra, ela é eficaz. Assim, a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Claro está que tanto ao enviá-la. Claro está que tanto lá no Evangelho como aqui na profecia, semente e chuva são não coisas, mas uma pessoa, Jesus Cristo. Assim como a chuva e a semente vêm de cima, Jesus vem do alto. A semente é sua imagem, porque gera vida, e a chuva é sua imagem, porque alimenta a vida, porque permite a semente germinar. O salmista, usando a linguagem de um agricultor, resume toda a história da salvação com uma imagem emocionante. É Deus quem visita a terra com a sua chuva, Jesus Cristo, e a faz transbordar de fartura. Confirmou o povo haver ressuscitado a viúva de Naim. E Deus visitou o seu povo. Conforme prometera a nossos pais, o Senhor Deus de Israel visitou e redimiu o seu povo, fazendo para nós surgir um poderoso Salvador. Com os pastos que brotam no deserto, e colinas que se enfeitam de alegria, e os vales que se revestem de trigais. Amados e amadas irmãos e irmãs, essa palavra é mais que atual para nós hoje, trazendo para a nossa realidade de ouvinte, de acompanhante, de perseverante, de praticante da palavra de Deus. O sistema no qual vivemos nos obriga a sermos cada vez mais insensíveis à palavra. Quantas vezes ela soa estranha aos nossos ouvidos? A palavra é fogo. Escreve pronzato, e nós atiramos sobre ela baldes de água de nosso bom senso, de nossa falsa prudência, de nossa incrível preguiça. Eis o que significa tornar inócua a palavra, atraiçoar a palavra, teu coração empedernido. Portanto, a culta não deve ser procurada somente, e nossa cultura deficiente, pois o semeador é aparentemente descuidado e não de fato. A causa profunda deve ser procurada como podemos, em uma atitude fundamental que está errada. O coração é empedernido precisamente. O terreno já está ocupado por nós mesmos, pelos nossos esquemas, pelos nossos preconceitos, pelo nosso bom nasce vida. Não podemos permanecer no estágio da inteligência e nem também naquele do vago sentimentalismo. É preciso que se torne vida, como o contrário acaba por se desvirtuar, envelhecer-se, tornar-se incompleta. Irmãos, intencionalmente e não por negligência, o divino semeador semeia a palavra sobre o caminho, entre os espinhos e em terreno pedregoso. Deus parece semear seu reino em pura perda entre os homens, mas dessas estéreis tão pouco promissoras surge uma ceifa que supera todas as esperanças. Ele semeou no coração de Saulo e ele se tornou Paulo. No coração do mundano Francisco,
o Francisco do mundo, ele se tornou o Francisco de Assis. Ele semeia ainda hoje no coração de um estuprador e ele se transforma num pregador. Semeia no coração de um drogado e ele se torna um voluntário no Hospital Infantil do Câncer. Ele semeia no coração de um assassino e ele se transforma em um missionário na África. Repreende-se justamente um semeador por fazer assim, por não ser atento à técnica da semeadura, por não fazer uma planilha, um cálculo, por não consultar um engenheiro. A técnica e o bom senso sabem e nos ensina que a pedra não poderia tornar-se pedra. Os espinhos não podem deixar de ser espinhos. O caminho não pode deixar de ser caminho. Nas ordens das coisas espirituais não é assim. A pedra pode ser transformada em terra fértil. O caminho pode não ser mais pisado pelos transuentes e tornar-se um campo fecundo. Os espinhos podem ser arrancados e permitir ao grão, uma vez desembaraçado, frutificar. Se tudo isso não fosse possível, o divino, que é o semeador, não teria espalhado o seu grão. Lembremos do salmista: é assim que preparais a nossa terra, os seus sucos com a chuva amoleceis. Transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Essa alegria, essa confiança que precisa brotar e do nosso coração. Caros irmãos e irmãs, querida família que nos escuta atentamente em sua casa. De fato, a perfeição da obra de Deus não exclui a nossa parte, o nosso esforço em preparar o terreno. O gesto que estamos preste a realizar de trazer processionalmente pão e vinho, fruto do trabalho humano, é de fundamental importância para que Deus opere aquela transformação dos nossos dons no maior de todos os dons, o pão da vida eterna e cálice da salvação. Esse grande mistério acontece pela palavra e o mesmo tempo, esse mistério é a palavra. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criaste. Não só a liturgia da palavra é um semear, mente na liturgia eucarística pela participação à mesa, a palavra que foi proclamada no Evangelho, que se tornou carne humana no seio da Virgem Maria, que se transformará em pão, será semeada, plantada dentro de cada um de nós. Portanto, atentos, procuremos colocar em prática, semear a palavra de Deus, deixar que a palavra de Deus seja implantada no nosso coração, para que durante toda a semana possamos semear essa palavra de Deus também no coração dos nossos irmãos, compreendendo, entendendo, nos vivendo bem, nos relacionando bem com todos os nossos irmãos, principalmente com nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.